Shalom, povo de Deus, graça e paz, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, esta quinta-feira, prontos para mais uma live. Vamos aguardar os irmãos e as irmãs irem entrando aí. Glória a Deus, vamos ver quem vai ser aí a primícia, Liara e Rubi. Sejam bem-vindas, bom dia, bom dia. Estamos aqui direto do nosso gabinete aqui de casa. Bom dia, meu amor. Bom dia. Na paz aí na correria. Correria. Glória a Deus. Olha aí a Terezinha, Eventos Gourmet Curitiba. Deus abençoe a cada um de vocês. Mate Sante, é isso? Já foi rápido aí, ó. Glória a Deus. Maria Rosa, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, vim correndo do templo agora, nesse tempo de oração. E a reforma hoje está retornando, porque ontem foi feriado, os trabalhadores não estiveram na obra. Glória a Deus, como é que foi o feriado para vocês aí debaixo da bênção do Senhor? Que o Espírito Santo venha fortalecer vocês para esse restante de semana. Hoje parece segunda, mas é quinta, hein, gente? Não esquece não, parece segunda-feira, mas é quinta-feira, graças a Deus. Hoje é dia de GD aqui no nosso ministério, grupo de discipulado. Que o Espírito Santo dê graça a cada um aí. Amém? Glória a Deus. Fala alguma coisa desse povo aí, meu amor. Tem bastante gente entrando aí. Eu tô vendo a Maria, né, Maria? Maria Benedita, bom ter você aqui, Maria. A Elisângela, o Pudim dos Sonhos, né, Andressa? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa correria, né? Porque quando a live é aqui em casa tem esse translado dele, acaba ficando corrido. Ele só entrou e sentou, não deu tempo nem de conversar direito, até para ajeitar aqui as coisas tem que ser meio corrido, mas é bom estar aqui com vocês, né? Firmamos um compromisso e queremos no Senhor honrar, né? Toda terça, toda quinta, estando aqui com vocês, porque nós sabemos, né? Como essas lives têm alcançado pessoas, né? Temos testemunhos de bênção sobre essas lives. Então, que assim o Senhor continue nos abençoando e abençoando você, que sempre está aqui, sempre fica ali atento, né, quando entra. Então, como é bom ter você aqui e bom ter você, Maria. Uma alegria muito grande ter você aqui também, amém? Mesmo atrasados, é uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, tá? Então, se sintam em casa, se sintam perto da gente, perto um dos outros ali, e que o Senhor abençoe esse dia tão lindo, né? Com a presença dEle. Amém. Glória a Deus. Estava indo para o templo nessa final de madrugada, início de manhã, aquele céu laranja. Falei, é o fogo de Deus mesmo. Dia maravilhoso. Estamos tendo dias lindos aí, né? Ontem dia de folga para a grande maioria. Quem pôde passear um pouquinho, aproveitou aí um dia com clima muito gostoso, um sol na medida certa, tudo debaixo da bênção do Senhor. Quero crer que Deus tenha abençoado você, tua casa, e continue abençoando. Hoje temos uma palavra abençoada para o teu coração. Hoje é dia de consagração, toda quinta-feira é o nosso dia de consagração, dia de jejum, dia de aumentar a intensidade na presença de Deus. Terça-feira nós temos as nossas lives, discipulado de liderança. Quinta-feira também aqui as nossas lives, dia de consagração e os nossos GDs. Então fique atento conosco. Hoje estamos aqui um pouquinho mais tarde por causa dessa correria, mas é sempre aí 8 horas, no máximo 8h20 a gente está começando aqui a live correndo. Nesse tempo aí vamos precisar um pouquinho mais da paciência e da graça aí de Deus sobre cada um. Amém? Vamos orar, gente? Vamos agradecer ao Espírito Santo para podermos entrar na palavra e Deus continuar falando conosco, como já tem feito nesse tempo. Vamos louvar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te engrandecer e declarar nessa manhã, mais uma vez, Senhor, que só o Senhor é Deus sobre cada lar, sobre cada família aqui. Espírito Santo, fala com cada homem, cada mulher que está nos assistindo nessa manhã aqui ao vivo, ou talvez vai assistir depois, mas eu tenho uma certeza, uma convicção. O Senhor é o nosso pastor. Se o Senhor não nos falta, nada nos falta, Senhor. O Senhor está aqui
Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, fala claramente com cada um aqui, cada um dentro das suas necessidades, cada um, Senhor, com os seus dilemas, cada um com as suas lutas, mas também com as suas vitórias. Precisamos ouvir a Tua voz com clareza. E eu peço a Ti nessa manhã, abre os céus sobre cada família e que cada um aqui venha sentir o toque da Tua presença e venham ser cheios da Tua unção. Declara agora todo jugo quebrado, todo peso despedaçado, e que cada pensamento aqui seja levado cativo à vontade do Senhor, e que o Senhor fale com cada um, e que o Senhor ministre a cada um de dentro para fora, Senhor, e que seja um resplandecer da autoridade do Senhor aqui agora, e que cada lar seja, Senhor, alinhado com a presença do Teu Espírito Santo, e que nesse dia de consagração, cada homem, cada mulher aqui venha, Senhor, se sentir à vontade no Senhor para se consagrar, para se purificar diante da Tua presença e declarar um novo dia, um novo tempo. Obrigado, Jesus, porque chegamos até aqui e reconhecemos que é só o começo. O Senhor tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Louvamos o Teu nome e engrandecemos a Tua presença em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Mais gente entrando aí. Jennifer, a Tati, Guilherme, quem mais? G. Rodrigues, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Alana, Anaclete, Deus abençoe. Bastante gente boa aí, ó. Coisa boa é estar com vocês aqui, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos permanecer juntos aqui nessa live. Compartilhem a live. Compartilha, envia ela para frente, manda lá no grupo do Zap. Manda aí no Instagram, Facebook, compartilha para que mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus, serem curadas, serem libertas, serem abençoadas em nome de Jesus. Amém, Luzia? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A palavra dessa manhã está diretamente aí com a pastora Gisele. Que Deus te use, meu amor. Amém. Manda fogo aí. Fica atento aí, gente. Amém. Amém. Ontem à noite, né, antes de eu dormir, eu tinha pensado nessa palavra, né? Eu pensei nessa palavra que está no livro de Jó, né? Como hoje a gente procura sempre estar trazendo uma palavra sobre consagração, né? Separação para Deus, santificação. E eu me lembrei de uma palavra de Jó, que ele se propôs fazer uma consagração a Deus, que ele se propôs a ter uma aliança com Deus em áreas da vida dele. E uma das áreas que ele colocou aqui bem específica está no livro de Jó, capítulo 31, o versículo é do 1 ao 4. Pode ler para nós, amor? Jó 31, do 1 ao 4. Fiz aliança com os meus lábios, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Os olhos, né? Fiz aliança com os meus olhos? Aliança com os meus olhos. Com lábios. Lábios. Meu Deus, também, faça também. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o ímpio e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Amém? Olha que interessante, né? Eu pensando nessa palavra ontem, aqui é a disposição de Jó. Quando ele começa a falar da vida dele, ele disse assim, a minha versão diz, eu fiz um acordo com os meus olhos. Né? Na versão, a outra diz, eu fiz uma aliança, eu fiz um pacto com os meus olhos. E qual era o pacto? Qual era a separação que Jó fez? Eu fiz um pacto de não olhar com cobiça para outras mulheres. Então ele se consagrou, ele consagrou seus olhos de não colocar os seus olhos em outras mulheres, porque se você conhece um pouquinho a história de Jó, sabe que ele era casado. E ele disse que ele não iria, não é apenas olhar para as outras mulheres, ele não iria olhar com cobiça, desejando aquelas mulheres. Ele não iria olhar com pecado para outras mulheres. E isso daqui foi um acordo que ele propôs no coração dele. Então eu meditando aqui
nesse contexto de Jó, é tão interessante que ele começa a dizer que essa aliança que ele fez com Deus é porque ele entendia quem era Deus. Ele diz aqui: fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Ou seja, qual é a recompensa que Deus dá? Como que Deus, que porção que Deus vai dar para uma pessoa com os olhos impuros, com os olhos cheios de cobiça, de malícia? Então Jó tinha um entendimento que Deus abençoava ele, que Deus era aquele que recompensava ele. Então o temor que Jó tinha de Deus fazia com que ele procurasse uma vida de consagração, uma vida de separação. Ele falava: como que eu posso, como eu vou ter coragem de fazer isso sabendo que a minha porção vem do Senhor? Olha, gente, que extraordinário. E ele diz mais: qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Ou seja, como que eu posso viver de qualquer maneira sabendo que Deus conhece toda a minha vida? Como que eu posso querer fingir ser alguma coisa, fingir ser alguém, se Deus me conhece? Porque ele falou: a minha herança, ela vem de Deus. A minha recompensa vem daquele que habita nas alturas. Então, eu quero hoje deixar bem claro para nós aqui nessa live. A nossa vida de consagração, ela passa pelo temor a Deus. A gente não se consagra apenas para melhorar. Nós não se consagramos apenas para a gente ficar um pouquinho diferente. Não, a nossa consagração é uma resposta do que a gente pensa de Deus, como a gente vê Deus, como a gente entende que Deus é. E Jó disse: ele é o Todo-Poderoso. Tudo que eu tenho vem dele. Então eu tenho que andar conforme essas bênçãos que eu tenho, essa recompensa que eu tenho, essa herança. Eu não posso andar de qualquer maneira. Amém. Consagração, né, gente? Tempo de separação. E Jó deixa claro aqui sobre os olhos dele. Ele está dizendo, né, verso 4, ele diz ali: e não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. O temor de Jó, sabendo que Deus é um Deus espiritual, e ele habita, né, dentro do espírito do homem, e ele sabe que os olhos, como diz a palavra, é a janela da sua alma. Ele está dizendo: Deus está vendo através de mim. Então Deus não vê de fora, né? O que ele está querendo dizer é que Deus não está vendo de fora, Deus está vendo de dentro. Então você pode ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e por ser eu e você, nós sermos essa pessoa cheia de Deus, o nosso zelo, o nosso cuidado deve ser ainda maior, sabendo que Deus que habita dentro de nós está vendo através de nós, né? Vendo nossos passos, o lugar aonde estamos, as pessoas ao qual olhamos ou aquilo que cobiçamos. Ele não estava falando de um olhar fixo em uma coisa física apenas, o exemplo que ele dá de uma donzela, mas ele está dizendo aqui do desejo, aquilo que está dentro, que as pessoas que estão fora não veem. Porque olhar, você vai olhar em todos os ambientes, né? Você não sai para a rua e tira os olhos. Teus olhos estão enxergando tudo que Deus lhe permite enxergar. Mas a questão é o que você vai fazer com aquilo que você está enxergando. E ele está dizendo o seguinte: o único que consegue verdadeiramente saber o que eu faço com aquilo que eu olho é Deus. Então, que nesse tempo de consagração, o Espírito Santo coloque um filtro em nossos olhos e que a gente possa verdadeiramente dar a Deus, né, a janela da nossa alma, e que a gente não venha trazer impureza para a nossa vida através dos nossos olhos. Que o Espírito Santo te dê graça, que o Espírito Santo nos dê graça, em nome de Jesus. Amém? E quando ele fala, né, como o Rô bem disse, né, os olhos são a janela da alma, né? Quando ele disse assim: eu não cobicei, né? Como o Rô falou, a gente olha tudo,
mas a gente pode olhar tudo com uma motivação correta. Existe uma motivação correta para olhar as coisas. Existe uma pureza que a Bíblia requer dos nossos olhos, porque a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo vai ser em trevas. Por quê? Porque os nossos olhos vão dar acesso para que tudo que é impuro entre na nossa alma. E todo o nosso corpo pode ficar em trevas, porque a nossa atitude vai ser totalmente contaminada por aquilo que a gente vê conforme a motivação do nosso coração. Ele disse: eu não vou cobiçar a mulher de ninguém, nem as solteiras, nem as casadas, mas também existe pessoas que cobiçam coisas. Por exemplo, você olhar para uma casa bonita, você pode olhar com admiração, você pode olhar admirando o bom gosto da pessoa, mas também pode se olhar para uma casa bonita com cobiça, querendo cobiçar aquilo, querendo ter aquilo que é do outro, ou aquilo que não é teu. Isso é cobiça, é o pecado de cobiçar aquilo que não é teu, que é do outro, ou aquilo que não tenha um dono em si, mas não é teu. É olhar com maldade, é olhar com desejo impuro. Então, nós temos que aqui fazer essa separação do que é olhar com admiração, com pureza, e o que é olhar com cobiça, com desejo, né? Porque daí isso vem do coração. E é tão interessante que a Bíblia diz que as pessoas nos últimos tempos teriam os olhos carregados de toda a concupiscência. O que é a concupiscência? É olhos que olham tudo e quer tudo. São desejos desenfreados. Olha que sério. Tudo que olha quer, tudo que olha quer, tá desenfreado, não tem equilíbrio, não tem domínio próprio, não tem um parâmetro. Se olha uma coisa quer, olha aquilo quer, olha aquilo quer, e eu vou dizer, essa pessoa realmente, se ela não tiver uma experiência de arrependimento e de santificação, ela vai se destruir, porque, não sei você, mas, por exemplo, hoje é impossível a gente dar conta de olhar, por exemplo, tantas coisas bonitas que têm sido criado, sejam coisas físicas, né? Vamos brincar aqui, né? Os móveis da casa, né? Quantos sofás bonitos, quantas louças, tudo é tão bonito, tudo é tão criativo. Então, se a pessoa não tem um equilíbrio dentro dela, ela vai ficar infeliz, porque ela sempre vai querer aquilo novo. Ela vai esquecer do que ela tem, ela vai esquecer de desfrutar daquilo que ela já tem, e ela vai sempre ficar de olho naquilo que ela não tem, cobiçando aquilo que ela não tem. É algo que a gente ouve, né? A grama do vizinho é mais verde. É porque é o olhar. A pessoa muitas vezes está tão cheia de cobiça nos olhos que enxerga um verde extraordinário numa grama que é comum, porque naturalmente, irmãos, a grama tem que ser verde, seja do vizinho, seja de quem quer que seja. Mas o olhar da cobiça, o olhar dos desejos desenfreados faz aquele verde ser o verde. Aquele verde extraordinário, um verde jamais visto, mas é o quê? É os olhos. Porque se a pessoa passar, como o Jó falou, eu não vou cobiçar, eu vou temer a Deus com os meus olhares. Eu vou ver que a grama do vizinho é verde, a grama da minha família é verde, a grama das pessoas que eu gosto é verde. Ou seja, tem muita grama verde por aí. E glória a Deus pelas gramas verdes. Glória a Deus por aquele que cuida da sua grama. Glória a Deus por aquele que tem disposição, aquele que valoriza a tua grama. Então, muitas pessoas, ao invés de contemplar a grama verde do vizinho, cultiva a sua própria grama.
cuide dessa grama, né? Eu tô falando aqui, né, do sentido de comparação. Então, muitas pessoas estão perdendo a sua vida, perdendo a alegria, perdendo de valorizar o que tem, porque os seus olhos continuam colocados em outras coisas e acaba não valorizando o que tem. Jó, quando ele disse isso, ele tinha esposa. E olha que era uma esposa que passou por dificuldades, porque ela perdeu 10 filhos num dia só. E com certeza essa esposa de Jó não estava no ápice da sua alegria, da sua beleza, da sua disposição, amorosa. Ela devia estar amargurada, ela devia estar muito abalada, ela devia estar muito mal. E Jó continuou com ela. Jó falou, não, essa minha esposa aqui, olha, tá pifando, vou pegar outra. Tem muitas. E Jó, com o currículo dele, se você ler Jó 31 inteiro, Jó era um homem que praticava a justiça de Deus. Então, com certeza, isso na questão moral, espiritual e de caráter. Mas, além de tudo isso, ele ainda era o homem mais rico do Oriente. Com certeza, um homem muito visado. Então, automaticamente, pela visibilidade que ele tinha, a sua vida tinha que ter ainda mais consagração, mais retidão. Porque você imagine, as pessoas vendo Jó lá, o Instagram de Jó. Olha o Jó olhando isso, olha o Jó curtindo isso, olha como é que o Jó procede. Não dá, né? Não combina, né? Por quê? Porque Jó temia Deus. Então a esposa de Jó ficou com Jó até o final. Então ele no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento que tudo poderia desandar, ainda pior do que toda a ruína que ele estava trazendo, ele não trouxe mais pecado para si. Ele não trouxe mais dificuldades para si. O que ele fez? Ele permaneceu nos princípios. Jó é um exemplo para nós que as dificuldades não são direitos legais para quebrar os princípios de Deus. Então não é porque a mulher dele estava mal que ele tinha o direito de olhar para uma outra que estava bem. Irmãos, olha de tudo, só retém o que é bom, amém? A Bíblia fala para nós ouvirmos de tudo e retermos o que é bom. E Jó está dando um exemplo aqui para nós também, que nós vamos enxergar tudo, mas só podemos reter para nós aquilo que nos é de direito. E o olhar dele, ele iria olhar para homens, mulheres, coisas, circunstâncias, situação, mas a que deveria permanecer na mente e no coração dele era a esposa dele, né? Porque foi retirado 10 filhos, os animais, a riqueza, só que a esposa não foi retirada e depois Deus restituiu, né? Da mesma esposa. Então o que ele está dizendo aqui que quando você vai ler o contexto de Jó, você vai ver que eles estão numa fase de um sofrimento muito grande, como disse aqui a minha esposa. Esse sofrimento, essa angústia, a labuta, chegou a um ponto que ele duvidou de si mesmo, né? Tinha pessoas acusando ele ali, dizendo tantas coisas para ele, mas ele falou, não, eu fiz uma aliança com os meus olhos diante de Deus, ao qual eu não darei os meus olhos para outra coisa que não seja aquilo que é de direito legal meu. Então eu creio que o que Deus tem para nós nessa manhã é que Ele quer purificar verdadeiramente nossos olhos, nosso corpo, né? A nossa santidade a Ele nesse dia de consagração, que a gente possa se purificar ainda mais diante dEle e dar a Ele a honra devida e a glória devida. E como que eu dou a Deus a honra devida? Quando eu honro aquilo que Ele já me deu. Como eu honro a Deus? Quando eu honro a minha esposa, como eu honro a Deus quando eu honro meus filhos, como eu honro a Deus quando eu honro com os bens que eu tenho, né? Ela deu exemplo aqui sobre bens, móveis, as situações na simplicidade ou na elegância ou na quantidade que Deus tenha te dado, do que quer que seja. Honre a Deus, seja fiel no pouco para que Ele te coloque sobre o muito e você permaneça fiel. Então, com o advento da internet, hoje no tempo ao qual vivemos, somos muito tentados a olhar as coisas e muitas vezes desejar, cobiçar, passar do ponto, porque muitas vezes não temos aquilo ou da cor que queremos ou desejamos, ou olhando a do outro, como disse ela aqui, a grama verde do vizinho, né? E muitas vezes, se você olhar bem, ela é sintética, né? A grama ou tá cheia de bicho embaixo. Nem teve trabalho de cortar, porque nunca cresce. Então tem gente colocando aí algumas gramas de plástico na vida, e você está vendo ao longe, e muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo ali.
mas Deus tem algo para você, e que a tua grama seja natural, e que você tenha que podar ela, né? Que você tenha que limpar ela, tudo que é bom dá trabalho. Então, se você verdadeiramente quer algo novo da parte de Deus, você precisa buscar em Deus, você não vai buscar em coisas. Né? Tem muita gente querendo buscar algo de Deus, mas buscando nas coisas que Deus já deu e para outro muitas vezes. E Deus não quer aquilo para você, aquilo só vai gerar transtorno, sofrimento, angústia. Então, seja fiel ao pouco, seja fiel ao que você tem. Muitas vezes não é pouco, mas muitas vezes porque você está fazendo comparação com as coisas dos outros, você está se perdendo com o que você tem. Então, seja fiel ao simples, ao que é honesto, ao que é honroso, e que os teus olhos desejem verdadeiramente aquilo que Deus está designando para você. Como que eu aprendo isso, pastor? Você precisa buscar em Deus essa resposta. Essa resposta não vem de homens, essa resposta vem do próprio Senhor. Deus, eu estou pecando nisso? Deus, eu estou cobiçando isso? Eu não estou desejando além do meu limite? O que o Senhor tem para mim? Muitas vezes é claro que Deus tem coisas muito maiores do que o que você tem hoje, mas até a forma de você desejar ou a forma de você falar sobre isso, em vez de ser uma bênção, se transforma em uma maldição na sua vida. Então tudo tem um tempo. Que você possa crescer na sabedoria, no discernimento, que os nossos olhos sejam puros, que a gente verdadeiramente faça um tempo de consagração ao Senhor e que possamos purificar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, purificar tudo que temos para que Deus seja exaltado em nós e seja exaltado através de nós. Amém? Amém. Já dizia alguém, que eu não sei quem foi, o maior ladrão da alegria é a comparação. É o maior ladrão da alegria. A pessoa está muito feliz lá com uma coisa, até que ela olha para alguém que tem duas. Até que ela olha para alguém que tem uma melhor. O maior ladrão da alegria é a comparação. Então, Jó, detalhe, né, povo? A gente, quando vai se comparar, sempre vai ser com alguém a mais que a gente. Por isso que anda a crise. Porque se comparar com alguém abaixo da gente, aí gera orgulho, né? Então, na verdade, a questão está na motivação, né? Precisamos sempre sondar a motivação do nosso coração. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse, Senhor, coloca colírio nos meus olhos, para poder ver, para poder enxergar direito. É tão sério os olhos, irmãos, é tão sério a visão que Paulo, a experiência que ele teve, quando ele teve o encontro com Jesus, que ele nasceu de novo, a Bíblia diz que como escamas saíram dos olhos dele. A Bíblia ainda diz sobre olhos, diz assim, antes de você tirar o cisco do olho de alguém, algo pequenininho, um cisquinho, tira a trave do seu. Então, tudo começa da gente, tudo parte da gente. Aqui Jó falava dele mesmo. Quer um motivo para você se consagrar? Quer um motivo para você se separar de muitas coisas? Tema Deus. Reconheça quem Deus é. Por isso que Jó disse assim, é Ele que considera os meus passos. Tenha entendimento que Deus tem os olhos fixos em você, fixo em mim. Não, assim, se você se preocupar com o que Deus está vendo, com o que o Senhor está vendo, é muito mais fácil não se preocupar com o que os outros estão vendo, porque você sempre vai ser autêntico, você sempre vai ser ali aquela pessoa íntegra. Íntegra, por quê? Porque você vai ser você mesmo em todos os lugares. Uma vez eu ouvi uma palavra do Cláudio Duarte, do pastor Cláudio Duarte, que diz assim, quando você pensar em pecar, não olha para os lados, para ver se ninguém está vendo, olha para cima, porque ele sim está vendo. Então, essa é a consciência do temor a Deus, Deus está me vendo. Então, Jó, ele entendia, Deus está vendo tudo o que eu estou fazendo, por onde eu estou indo, como eu estou caminhando, Deus está vendo. E se você puder ainda hoje, leia o capítulo 31 de Jó inteiro. São aí tranquilamente 40 versículos que Jó, ele começa a falar tudo o que ele fazia.
Jó era um homem que praticava justiça. Jó era o homem que decidia fazer o que era certo. E ele tinha tanta convicção daquilo que ele fazia que ele escreve tudo aquilo que ele fazia de correto. Quem poderia acusar ele de alguma coisa? Aí você pensa, mas essa era a visão dele sobre ele mesmo? Não, isso era a visão que Deus também tinha dele mesmo, porque no livro de Jó, capítulo 1, a gente muitas vezes para só nesses primeiros versículos, né? Jó, capítulo 1, do 1 ao 3, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então, é tão sério que aqui quem escreveu foi o autor do livro de Jó, que não foi Jó que escreveu, alguém escreveu dele, alguém escreveu a história dele, alguém relatou a vida dele, e de tão relevância que tem, acabou sendo para nós algo para aprender, algo para tirar princípios poderosos da vida desse homem. E diz aqui, ele era alguém que temia Deus e evitava fazer o mal. Então, muitas vezes, nós temos que temer a Deus em tudo, mas também temos que evitar o mal, porque o mal quer vir. O mal quer vir, o mal quer se achegar, o mal quer que os nossos olhos pequem, o mal quer que os nossos olhos se contaminem. E aqui diz que Jó, ele temia Deus e se desviava do mal. Então, quando a Bíblia diz fuja da aparência do mal, nem é o mal escancarado, nem aquele mal fácil de identificar. Aparenta mal, aparenta tá errado, eu me desvio. A aparência, de longe, aparenta, eu vou fugir. Então, aqui diz que Jó, ele temia Deus. Então, a minha aliança, a minha vida de consagração a Deus, o entendimento que eu tenho que ter é quem Deus é. Quem Deus é. Então, no hebraico, o temor a Deus, eu estava lendo hoje de manhã, o temor a Deus quer dizer sobre a majestade do Criador. Olha que interessante, a majestade do Senhor. Então, quando a gente entende quem é Deus, quando a gente entende para que Deus nos chamou, nós vamos entender que se consagrar, que se separar é um dever nosso. É um dever, porque o mal quer vir. E eu vou ter que buscar em Deus sabedoria, força, graça, discernimento para me desviar do mal e permanecer íntegro diante de Deus. Amém? Amém, meu povo. Tô vendo aí os relatos de vocês que eu vi o Cleito colocando ali. Nem me fale de grama. Para quem mora na chácara, né, irmão? Que tem que manter a limpeza de todo o terreno, sabe o quanto custa. E muitas vezes a pessoa está desejando aí a grama do outro, mas não sabe o quanto custa ter que limpar, né? Ter que manter aquilo ali. Então, muitas vezes a pessoa está desejando algo na vida do outro, mas ele não sabe o preço que se paga para ter aquilo, ou chegar naquele ponto, ou manter aquilo ali. Então, eu digo uma coisa a você, hoje, o que Jó disse aqui no verso 2, que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Então Deus tem uma porção para você. A pergunta minha e sua deve ser, Senhor, qual é a minha porção? O que o Senhor tem para mim? Né? Seja no meu casamento, ou se você não é casado, numa questão de casar. Se você é casado, a questão do que você tem no teu casamento, qual é a porção para isso? Para filhos, qual é a porção que Deus tem para você? Se você tem filhos, qual é a porção dos filhos? Quantidade, né? Ou ter ou não ter, ou ter mais ou não ter. Financeiramente, Senhor, qual é a porção que o Senhor tem para mim? Ministerialmente, Senhor, qual é a porção que o Senhor tem para mim? Né? Desejar o que o outro tem, é como disse a Gia aqui, você pode ter referências, e é bom ter referência, mas a maior referência é o próprio Senhor.
né? Olhar e desejar algo, dizer ali, olha que bênção a vida daquela pessoa, olha que bênção o ministério daquela pessoa, olha que bênção a vida financeira daquela pessoa, o casamento dela, a paternidade dela. Ter essas referências é bom, mas não ter ela apenas como uma referência, perdão, e buscar ser aquela pessoa. Não, buscar ser quem Deus quer que você seja. Deus nos gerou com um plano, com um propósito. E esse propósito tem um processo. Talvez hoje, dentro do processo, para você atingir o propósito de Deus, você está na metade, ou você está no início. Até você chegar lá na frente, tem muitas coisas a serem feitas. Mas Jó disse aqui algo, ele diz, que porção, pois, teria eu do Deus dos céus? Então, qual é a porção que eu tenho, qual é a porção que você tem? Essa resposta somos nós mesmos que teremos do próprio Deus. Porque tem pessoa que gosta de uma profecia, tem pessoa que gosta que alguém de fora venha e diga para ele o que Deus acha dele. E nós temos que, na verdade, perder esse costume ou apenas esse desejo de que alguém fale o que Deus tem para você. É tão bom você ter um nível de intimidade que você sabe o que Deus tem para você. Quando você ouve o que Deus fala com você, como que Deus fala? Deus usa os seus profetas? Claro que usa, eu creio nisso. Mas Deus usa a sua palavra, e na sua palavra tem as garantias do que Deus tem para mim e para você. Então Deus dá uma certeza no espírito de cada um de nós, ao qual é a porção que Ele tem para nós. Eu creio que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para você, coisas poderosas na tua vida, na tua casa, na tua família, não só em você, mas através de você, coisas grandes e poderosas. Mas comece a avaliar o que Deus já te deu, porque o que Deus já te deu é a catapulta para te lançar no que Ele ainda vai te dar. Então tem coisas grandes, tem coisas poderosas sim, mas seja fiel no simples, seja fiel no pouco, seja fiel no que você já tem. É o que nós vemos e ouvimos muitas vezes, né? A gente fala muito sobre isso, sobre essa questão da fidelidade no pouco, sobre plantar hoje para a colheita do amanhã, e as pessoas muitas vezes ela quer a árvore que já cresceu na vida do outro, sabendo que o seu tempo ainda está em plantação de semente. Então, almeje, deseje sim a árvore grande, mas se você está no tempo da semeadura, saiba que terá todo um tempo, todo um processo. Continue regando, continue cuidando, continue matando ali, né, as ervas daninhas que muitas vezes tentam prejudicar, tirar as forças do que você tem, os pulgões que representam ali os demônios, o espírito maligno que muitas vezes vem para tentar roubar, matar, destruir aquilo que é teu. Então a responsabilidade de manter é sua. Mantenha regando, mantenha a limpeza, mantenha a purificação na tua casa, teu casamento, na tua vida pessoal. Seja cheio de Deus, ouça da voz de Deus através da palavra e saiba qual é a porção que Ele tem para você. Amém? Amém. Com relação a esse temor de Jó a Deus, né? Ele reconhecia que tudo veio de Deus. E ele, por mais que era um homem muito rico, financeiramente muito próspero, por ter família, reconhecimento, muitos servos, né? Ele tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele. Ele não deixava de buscar a Deus. Então eu entendo que nós podemos ser abençoados por Deus em tantas áreas e permanecer fiéis. E permanecer gratos ao Senhor. Então, quando a pessoa ela começa a cuidar, né, do que o outro tem, é como que se ela não tem aquilo que ela merecia. É como se ela está no prejuízo. Como que fulano tem e eu não tenho? Como que a pessoa está assim e olha quem eu sou, eu estou assim. Então essa comparação, essa maneira de ver as coisas é porque a pessoa já está contaminada na sua motivação. E é tão sério que, continuando a questão de Jó aqui, eu até coloquei aqui que Jó, capítulo 1 ainda, do 8 ao 10, começa a questão agora, no 31, Jó falando dele. Jó falando que a aliança que ele fez com Deus de não colocar e não cobiçar, inclusive as mulheres, as moças, não ter os olhos, né, contaminados. E aqui no 8 ao 10, agora quem vai falar de Jó é o próprio Deus. E diz aqui, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aqui Deus dá quem é Jó diante de Deus, como Deus via Jó. Então a questão não é mais como Jó sabia que ele fazia, é como realmente aquilo chegava diante de Deus. E chegava dessa maneira. E diz aqui no versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Então o diabo responde a Deus. Ele faz isso porque ele tem benefício. Ele faz isso porque ele sabe que o Senhor abençoa ele. E diz mais, no versículo 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha a audácia do inimigo. Ele diz assim, Jó só faz o que ele faz porque o Senhor o abençoa. Aqui, mais uma vez, Satanás se revelando quem ele é, o pai da mentira. Porque Satanás, no céu, tinha mais honra, mais prestígio, mais riqueza, mais prosperidade, mais proteção do que o próprio Jó. Quer mais prosperidade e riqueza do que ter Deus 24 horas olhando com os olhos, vendo como ele é? Hoje nós vemos Deus pela fé. Tudo que Jó fazia para Deus aqui é por meio da fé. Satanás fazia vendo e mesmo assim se corrompeu. Mesmo assim pecou, porque a Bíblia diz que o pecado nasceu dele, a iniquidade nasceu nele. E ele pecou. Então aqui ele lança isso para Deus dizendo, Jó só é fiel porque o Senhor é fiel a ele. E além do mais, o Senhor faz questão, isso aqui eu acho lindo, né? Porque eu creio que é assim que o diabo enxerga mesmo, irmãos. É assim, o Senhor pega o Jó, o Senhor pega a família de Jó, o Senhor pega os bens de Jó e protege com uma sebe ou uma cerca de proteção. Ou seja, Jó está protegidinho pelo Senhor, Jó está guardado pelo Senhor. Agora eu digo para você, qual era a proteção de Jó? Era servir a Deus. Qual era a proteção de Jó? Amar a Deus. A proteção de Jó era ter uma aliança com Deus. Então essa proteção aqui não era o diabo querendo romper. A proteção seria rompida quando Jó decidisse abrir mão. Quando Jó quisesse rejeitar quem Deus é, quando Jó quisesse fazer do jeito dele. A proteção de Jó, a sebe de proteção, era a obediência de Jó, era o temor que Jó sentia pelo Senhor. Essa era a cerca, essa era a proteção. Não é assim, Jó está aqui dentro, cativo de Deus. Deus prendeu Jó, mesmo que Jó queira sair, Deus não deixa. Não é isso. Olha como o diabo é o pai da mentira. Ele estava ali protegido, porque ele era parte dessa proteção, porque a aliança que ele tinha com Deus protegia ele. Então eu quero dizer para você, o que nos protege em Deus é a nossa aliança com Deus. Hoje nós entendemos, na época de Jó não, mas agora, o que nos protege é o sangue de Cristo, é o sangue da nova aliança. Hoje o diabo não pode fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, porque nós temos a marca do sangue sobre nós. E aqui ele disse assim, ele só faz o que ele faz porque ele tem o que ele tem. E é mentira. Porque nós, quando começamos a caminhar com Deus, eu não sei você, a gente começa a passar por muita luta. Porque agora a gente sai do império das trevas e entra no reino da luz. Há uma batalha travada ali. Então não é fácil. A gente não aceita Jesus e começa a caminhar com Jesus porque tudo vai dando certo. Não, a gente aceita Jesus, a gente faz uma aliança com Jesus porque a gente entende quem Deus é e quem a gente é.
Por isso a gente faz uma aliança. E aqui o diabo disse para Deus, ele está protegido. Tira essa proteção para ver se não blasfema. Tira essa proteção para ver se ele não te abandona. E para vergonha do diabo, Deus permitiu que o inimigo tocasse nos bens de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó, mas a Bíblia diz que Deus restituiu Jó de tudo. Então, se o diabo já ficava enciumado de Jó ter tudo o que ele tinha, pensa no final da vida de Jó, que ele teve muito mais e ainda teve mais 10 filhos novamente e com a mesma mulher. Então, eu quero dizer para você, não era porque Jó temia Deus, não é porque Jó tinha uma aliança com Deus que ele foi poupado de sofrer, que ele foi poupado de passar por muitas dificuldades, porque essa vez fica a questão, que agora eu quero fechar para nós. Como que pode? Eu tenho uma vida de consagração, eu não coloco os meus olhos nas coisas que não deve, eu busco fazer o que é certo. Por que eu estou passando por luta? Por que eu estou passando por dificuldade? Eu tenho buscado fazer o que agrada ao Senhor. A questão está, o que Deus vai fazer com você no final dessa luta? O que o Senhor vai fazer com você no final desse processo? Porque Jó declarou, depois que toda aquela luta veio, ele falou, hoje eu conheço Deus com os meus olhos. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó, no meio de toda aquela luta, toda aquela dificuldade que é muito difícil mesmo, ele disse assim, depois que eu passei por tudo isso, depois que eu passei por toda essa dificuldade, agora eu conheço mais a Deus. Agora eu vejo que ele é mais poderoso do que eu imaginava. Agora eu vejo que ele é mais maravilhoso do que eu imaginava, porque agora os meus olhos veem ele. Então eu quero dizer para você, não é porque a gente faz as coisas corretas que nós vamos ser isentos de passar por dificuldade. Mas pode ter certeza que no meio de toda essa dificuldade, você vai conhecer áreas de Deus, vai conhecer lugares em Deus que no momento que estava tudo bem, a gente poderia não conhecer. Então, fica essa palavra para nós. Faça o que é certo. E se ainda vir coisas difíceis, passe por elas, como Jó passou. Passe por elas e tenha certeza, Senhor, nessa situação eu vou te conhecer ainda mais. Nessa dificuldade eu vou te conhecer ainda mais. Nessa coisa eu não merecia, eu não fiz por merecer. Aqui no Jó não estava recebendo consequência de pecado. Jó estava sendo alvo de uma prova do diabo. E mesmo assim, Deus falou, pode fazer, eu conheço ele. Eu vou sustentar ele. E para tua vergonha, Satanás, no final eu vou dar muito mais para ele pisar ainda na tua cabeça com mais poder, porque ele se tornará para toda a humanidade um testemunho do meu poder. Amém? Olha que lindo isso, gente. Hoje nós podemos aprender com a vida de Jó. O que é estar na abundância, o que é estar na escassez, e o que é esperar em Deus. Ele se tornou para nós esse exemplo que vale a pena temer a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena, por mais que situações difíceis venham, vale a pena, porque no final Deus sempre nos dá a vitória. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua consagração, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus bens, que o Senhor multiplique tudo isso. Porque quando a gente está bem, quando a gente está buscando fazer aquilo que Deus agrada, e Deus começa a nos abençoar, nos recompensar, nos dar a herança que Ele tem para nós nos tornamos pessoas que se tornam canais para outros encontrarem a Deus. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, como que pode acontecer isso com você? Aí você apresenta Deus para essa pessoa. Aí não tem como cobiçar, né, irmãos? Aí não tem como ficar desejando, porque a pessoa vai entender qual é a fonte da nossa vida, amém? Quero aqui fazer menção aqui da Flávia, amém, Flávia? Que bom ter você aqui, viu, Flávia? E Maria, a palavra é maravilhosa, né, Maria? Deus é muito bom. Então, que você receba hoje a graça de Deus, que se você está sendo muitas vezes aí bombardeado pelo inimigo,
Não desista. Deus é com você. Amém? Amém, meu povo. Palavra poderosa, maravilhosa. As lutas não nos fazem retroceder, as lutas nos fazem permanecer e avançar, amém? Que sejamos aqui um exemplo nesse momento. Jó virou um exemplo para nós, né? Então as pessoas, quando estão passando prova, luta, falam, rapaz, tem que ter a fé de Jó. Né? Então que as pessoas comecem a fazer um novo escrito a partir de hoje sobre a minha vida e a tua vida, e que possam dizer assim, ó, eu quero ter a fé do fulano, fé da ciclana aí, né? Que passou pela batalha, mas prevaleceu. Satanás é o pai da mentira, ele tenta de todas as maneiras te ludibriar, dizendo que não vale a pena para você retroceder, mas Jó virou um exemplo para nós. Ele disse, né, se verdadeiramente, como ele diz ali, os meus olhos te veem, são os mesmos olhos que ele consagrou a Deus. Amém. Ele está dizendo, hoje eu separo os meus olhos em consagração ao Senhor. E aí no final ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os olhos que eu entreguei ao Senhor em consagração são os olhos que agora te veem. Então aquilo que você consagra ao Senhor é aquilo que ele te dará condição e restituição de tudo aquilo que um dia foi roubado. Quero profetizar debaixo dessa palavra aqui, se algo você perdeu no passado antes de você conhecer a Cristo, ou fingindo, entre aspas, conhecer, apenas conhecendo ele de ouvir falar, mas não tendo um encontro real com Jesus, a partir de agora, em nome do Senhor, que você tenha um encontro verdadeiro com ele e que você passe a ter os seus olhos consagrados, seus ouvidos consagrados, seus lábios consagrados, seu coração consagrado, para que você tenha verdadeiramente o que dizer de um Deus que você não apenas ouviu falar, mas que você tenha um encontro real com ele. Amém? Que o Espírito Santo possa ter te fortalecido com essa palavra nessa manhã, que cada um de vocês que tem comentado aí, né, continue comentando, continue compartilhando, envie essa mensagem daqui a pouco, quando nós terminarmos aqui no ao vivo, ela vai ficar fixada aí no nosso Instagram, vai para o YouTube na hora do almoço, que você possa compartilhar com mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas, que talvez estão passando por dificuldades, lutas, batalhas na mente, no coração, né? Estamos vivendo tempo de pessoas com alma fragilizada. Quantas pessoas com alma fragilizada e estão precisando do apoio, da palavra, do empenho, do evangelho, através dos lábios de pessoas, que sou eu e você. Sejamos canal de Deus para abençoar outras pessoas. Amém, meus queridos? Que essa palavra permaneça no teu coração, que você tenha um dia poderoso de bênçãos, que você tenha um restante de semana de vitória. E mais uma vez eu digo, hein? Hoje não é segunda, hoje é quinta, viu, gente? Então que esse restante de semana possa ser poderoso na sua vida, que você possa ir para a tua igreja local, você que não é do nosso ministério, e você que é do ministério Amor e Honra, possa estar conosco nesse final de semana, exclusivamente nesse final de semana. Nesse sábado não teremos a rede de jovens, pelo motivo da nossa construção, que estamos em reforma. No domingo, em nome de Jesus, vamos ter concluído mais um pedacinho, vamos conseguir ter o culto lá dentro do templo. Se porventura não conseguirmos ter no templo por qualquer motivo, vocês serão avisados nos grupos dos WhatsApp, mas cremos nesse milagre que vai se concluir ali. Estamos debaixo dessa bênção. Então digo a você também, né, que queira nos abençoar com uma oferta para essa reforma, você fique livre no Senhor. Se você queira estar conosco, você é nosso convidado. Domingo é 18 horas o nosso culto de celebração, adoração, um culto maravilhoso da presença do Espírito Santo. Tivemos no final de semana passado o nosso aniversário, sábado e domingo, 1 ano do ministério. Foi uma festa maravilhosa, foi algo lindo da parte do Senhor. E estamos aí, crescendo, orando, buscando e pregando a palavra firme e séria do Senhor Jesus. Que a tua vida seja cheia da graça de Deus, que você possa ser cheio do Espírito Santo e que você possa ter os seus olhos limpos, purificados, uma visão renovada e que você possa tirar esse dia de consagração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meu amor? Amém. Ore por nós. Amém. Quero dizer aqui que a Maria diz que estão assistindo em 3. A Ruby diz que tá chovendo em Campo Largo. Aqui não, Ruby, aqui tá sol, né? Pelo menos aqui na minha janela eu tô vendo um solzinho, né? Né, Flávia? Parece segunda-feira, né, Flávia? Que benção.
Então, gente, eu quero dizer que o maior vacina contra a comparação é a gratidão, tá bom? Seja grato pelo que você tem, seja grato pelo que Deus está fazendo, olhe com olhares de carinho para a sua vida, né? Veja os avanços, né, que você já alcançou, seja grato ao Senhor, seja grato, tá? Jó reconhecia que tudo veio de Deus, a herança, a recompensa, tudo veio de Deus, seja grato ao Senhor, porque pode ter certeza que quando você agradece, tudo cresce, tudo floresce, tudo amadurece, porque a gratidão, ela é algo que só, né, aquela pessoa que reconhece a bondade de Deus pode expressar. Seja grato ao Senhor, amém? Vamos orar então? Pai querido, nós queremos te louvar por esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado que hoje, meu Deus, nós podemos aprender com a vida do Jó. Muito difícil a vida dele, Senhor, mas que nós possamos olhar para a vida dele e encontrar esperança para nós, encontrar, meu Deus, fé, saber como o Senhor muda, como o Senhor vira o cativeiro, como o Senhor transforma as situações, como vale a pena passar por momentos bons ou momentos ruins com o Senhor. A diferença está em passar com o Senhor. Não importa as batalhas espirituais, as investidas das trevas, não importa, meu Deus, a crítica dos amigos, como foi com os amigos de Jó, não importa a incompreensão muitas vezes. O importante é saber que nós tememos ao Senhor, caminhamos com o Senhor e temos andado em integridade diante do Senhor. Pai, nesse dia, abençoa cada um aqui, meu Deus. Essas pessoas que ficaram com a gente até agora, oh, meu Deus, dá para elas a porção que cada uma tem que receber, a herança que o Senhor tem para cada uma. Nesse dia, dá vitória, Senhor, dá vitória sobre o inimigo, dá vitória sobre as setas do inimigo. E se o inimigo quis contaminar os nossos olhos, colocando pecado nos nossos olhos, colocando concupiscência, desejos desenfreados, cegueira espiritual hoje, como diz em Apocalipse, coloca colírio nos nossos olhos, limpa os nossos olhos, tira toda a trave dos nossos olhos, tira toda a escama, tira todo o cisco até mesmo, aquilo que mais pequeno parece, mas ainda incomoda. Meu Deus, hoje limpa os nossos olhares, purifica as nossas motivações, dai-nos uma vida em retidão, Senhor. Meu Deus, que a nossa consagração seja consciente, reconhecendo quem o Senhor é. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que nós possamos Te ver, Senhor, Te ver em detalhes, Te ver em áreas que a gente não Te via. Dai-nos olhos para Te ver, meu Deus, e que nesse dia cada um aqui possa experimentar e testemunhar das maravilhas do Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo que nós temos. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque sabemos que o Senhor, com certeza, pode aperfeiçoar aquilo que ainda não está como poderia estar, mas nós confiamos que o Senhor está no controle, na soberania de todas as coisas, porque Tu és o nosso Criador, Tu és o Todo-Poderoso e a Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. Pai, muito obrigado por poder estar aqui compartilhando dessa palavra, nessa mesa abençoada. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu povo. Bom demais termos vocês aqui. Toda terça e toda quinta, a partir das 8 horas da manhã, nossa live. Não se esqueça, deixa sempre teu sininho ativado aí, fica atento. Toda terça e quinta também oração no templo a partir das 6 horas da manhã. Terça e quinta temos discipulados, sábado rede de jovens, domingo culto. Vamos estar junto conosco. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, seu chamado, seu ministério. Amém. Que Deus te honre. Bom demais ter vocês aqui e que o Espírito Santo possa abençoar vocês, tá bom? Um dia de vitória. Obrigado a todos que compartilharam aí, obrigado a todos que comentaram.
que estão sempre aí edificando também a nossa fé, porque a palavra que vocês colocam aí também edifica a nossa fé. Verdade. Obrigado aí, Maria. Obrigado a cada um de vocês que estavam compartilhando aí, escrevendo bastante. Deus é bom. Tá bom, meus queridos? Tenham um dia de vitória. Shalom, shalom. Deus abençoe. Amém, Deus Na abençoe. paz. Deixa eu falar que a Eloazinha, filha da Ruby, diz que já reconhece a nossa voz, ela tem um aninho, que linda. Deus abençoe a família aí de vocês, abençoe todos vocês aqui, tá? Também amamos vocês, Liara. Todos vocês aqui são muito especiais, todos vocês são preciosos demais. Amém, Deus abençoe poderosamente. Amém? Amém. Glória a Deus aí, ó. A Ruby tá dizendo que lá em Campo Largo já tá chovendo, então deve estar vindo para cá. Tá lá nos Campos Gerais, está chegando aí. Essa chuva seja bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Flávia, Deus te abençoe, minha filha. É bom demais ter você conosco. Obrigado. Que Deus honre cada um de vocês. Shalom, shalom. Tenha um dia de vitória. Sorria para a foto. Vai lá. Boa, Elisângela. Glória a Deus. Boa, essa foi boa. Melhor fotógrafa do mundo aí, ó. Elisângela e Júlia, hein? Vocês tirem foto com esse povo aí, que eles são bons. E temos maquiadora, hein? A Flávia, maquiadora. Ela tá cada dia mais linda. Ela tem um pincel na mão dela, na verdade. Ela não faz uma maquiagem, ela faz uma pintura linda. Amém? Deus abençoe, Flávia, o seu trabalho. Aí, gente, só gente de profissão boa. A Tati, ó, a melhor contadora. A Ruby tá aí. A Ruby agora é dona de casa, graças a Deus, né, Roberto? Tudo que tava pedindo a Deus. Fica bem na benção aí, minha filha. Que Deus honre a cada um de vocês no chamado de vocês, na profissão de vocês. Vocês são excelentes. Continue sendo e honrando a Jesus com tudo que vocês têm, tá bom? Shalom, shalom. Shalom, na paz. Deus abençoe. Aí, o melhor café do mundo aí. Toma café com a Terezinha. Shalom, meu povo. Deus abençoe.